Olá! Na videoaula de hoje nós vamos falar a respeito de algumas identidades trigonométricas, algumas fórmulas que a gente obtém relacionando seno, cosseno e tangente de ângulos, conforme nós definimos até então. Nas videoaulas anteriores a gente trabalhou com os conceitos de seno, cosseno e tangente para ângulos entre 0 e 90 graus. O seno, cateto oposto sobre hipotenusa, o cosseno, cateto adjacente sobre hipotenusa, a tangente, cateto oposto sobre cateto adjacente, em um triângulo retângulo, onde nós colocamos o ângulo alfa ali, e aí definimos esses catetos e a hipotenusa. Bom, na videoaula de agora, nós vamos observar que algumas fórmulas valem através desses conceitos que a gente acabou estudando anteriormente, independente de qual seja o ângulo a ser calculado. Essas fórmulas que valem para qualquer ângulo, a gente chama de identidade trigonométrica. Identidade aqui como se fosse um sinônimo para igualdade, não uma igualdade envolvendo as razões trigonométricas. A primeira delas, nós chegamos até a comentar na primeira videoaula, que é a relação entre o seno de um ângulo. Vamos voltar aqui nessa figura só para eu comentar para vocês direitinho. Se a gente olhar para um triângulo retângulo, nós temos o ângulo alfa aqui. O outro ângulo, que não é o ângulo reto, que eu estou chamando de beta, tem uma propriedade interessante com relação ao alfa. Obviamente, ele é o complemento do alfa, quer dizer, é o que falta para 90 graus em relação ao alfa. Se o alfa tem 20 graus, por exemplo, o beta tem que ser 70. Por que isso? Porque a gente sabe que a soma dos ângulos internos de um triângulo tem que ser 180. E aqui, por ser um triângulo retângulo, nós já temos um ângulo de 90, sobram 90 graus para serem ali divididos entre os outros dois ângulos. Então, se o alfa vale alguma coisa, o beta tem que ser o que falta para 90. Então, observando isso, e aí a gente observa que ao calcular o seno do alfa, isso coincide com o cosseno do beta, porque o cateto oposto do alfa é, na verdade, o cateto adjacente do beta e a hipotenusa não muda, e vice-versa. Então, isso nos leva às primeiras duas identidades trigonométricas. A primeira é que o seno de um ângulo é sempre igual ao cosseno do seu complemento, quer dizer, o cosseno de 90 graus menos ele. E o cosseno de um ângulo é o seno do 90 menos ele. Então, o seno de um é o cosseno do complemento e vice-versa. Né? Essa já são duas primeiras identidades muito relacionadas e interessantes para a gente observar. Além dessas, uma coisa que você pode observar da definição de seno, cosseno e tangente que nós fizemos é essa, sim, inclusive estou dando nome para ela aqui, estou chamando ela de primeira relação fundamental da trigonometria. Esse nome não é muito convencionado, tá? Chamar de primeira relação e tal, é só uma abordagem que eu adotei aqui, uma abordagem mais didática. Eu vou chamar ela aqui de primeira relação fundamental da trigonometria, que diz o seguinte: a tangente de um ângulo é sempre o seno sobre o seu cosseno. E vejam por que isso vale. Num triângulo retângulo, a tangente do ângulo a gente definiu como sendo cateto oposto sobre cateto adjacente. Por sua vez, se a gente dividir seno por cosseno, o seno é cateto oposto sobre hipotenusa, enquanto o cosseno é cateto adjacente sobre hipotenusa. Ao dividir uma fração com duas frações, tem uma propriedade de divisão de frações que nos diz que isso é basicamente manter a fração de cima e multiplicar pelo inverso da de baixo. E ao fazer isso, a gente percebe que a hipotenusa que divide aqui é a hipotenusa que multiplica aqui, então a gente pode cancelar. Isso nos leva a cateto oposto sobre cateto adjacente, que é, obviamente, igual à tangente do alfa. Então, essa fórmula, guarda aí no seu coraçãozinho. Primeira relação fundamental da trigonometria, a tangente é seno sobre cosseno. Veja, nessa igualdade, a gente tem as três razões trigonométricas definidas numa fórmula só. Então, se a gente, por exemplo, tiver num problema em que o exercício nos dá o seno e a tangente, mas não nos dá o cosseno,
Essa fórmula te ajuda a descobrir o cosseno. Se a gente está num exercício que nos dá o seno e o cosseno, mas eu preciso da tangente, eu uso essa fórmula. Quer dizer, se ele me dá 2 das 3, é o suficiente. Se o exercício me dá 2 das 3 relações, das 3 razões trigonométricas, é o suficiente, eu acho a outra através desta primeira relação fundamental da trigonometria. Bom, só que há uma segunda, e essa extremamente importante. Vou chamar de segunda relação fundamental da trigonometria, a fórmula que diz o seguinte: se a gente fizer o seno de um ângulo e elevar ao quadrado, fizer o cosseno de um ângulo e elevar ao quadrado e somar esses dois valores, isso sempre, independente de qual seja o alfa, isso sempre vai dar 1. Só um comentário. Vejam que aqui eu estou usando um símbolo que que corre o risco de alguém confundir, né? Quando a gente coloca o 2 em cima do seno, eu não estou dizendo que é o ângulo que está ao quadrado, tá? Vejam, uma coisa é escrever seno de alfa ao quadrado, e aí o quadrado seria o valor do ângulo. Na verdade, aqui eu estou escrevendo o quadrado do lado de fora. Então, seno ao quadrado de alfa. O que isso significa? Isso é um símbolo para dizer, olha, calcule o seno do alfa e depois eleve esse valor ao quadrado, tá? Então, essa notação com o 2 em cima do seno, quer dizer, calcule o seno e eleve ao quadrado, a mesma coisa para o cosseno. E por que esta fórmula vale? Bom, a gente pode observar facilmente se a gente lembrar das definições. Olha só, seno de um ângulo ao quadrado mais cosseno de um ângulo ao quadrado. Bom, o seno é cateto oposto sobre hipotenusa. O cosseno é cateto adjacente sobre hipotenusa. Se a gente fizer o quadrado aqui, vejam que a hipotenusa ao quadrado está em comum para todo mundo. A gente pode escrever a hipotenusa ao quadrado embaixo de todo mundo, mas em cima sobra cateto oposto ao quadrado mais cateto adjacente ao quadrado. E por que isso é 1? Bom, vamos lembrar um pouquinho da figura. Se a gente olhar para o triângulo retângulo e a gente localizar o ângulo alfa aqui, por exemplo, esse é o cateto oposto, esse é o cateto adjacente e esta é a hipotenusa. Nos diz o teorema de Pitágoras que o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Ora, o que nós temos aqui no numerador é exatamente a soma dos quadrados dos catetos. Isso aqui, portanto, é a hipotenusa ao quadrado dividido pela hipotenusa ao quadrado. Isso é 1. E isso é 1. Sempre independente de qual seja o ângulo, tá? Então aqui tinha até um indicativo para a gente verificar a validade, mas já acabamos fazendo isso. Então, guarda aí na memória. Primeira relação fundamental da trigonometria, a tangente de um ângulo é sempre o seno sobre o cosseno. E a segunda relação, seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado é sempre igual a 1. Detalhe. Na segunda relação fundamental da trigonometria, nós estamos usando o mesmo ângulo no seno e cosseno. Quer dizer, o seno de um ângulo ao quadrado mais o cosseno dele ao quadrado é 1. Para que serve a segunda relação fundamental da trigonometria? A principal utilidade dela, a princípio, só olhando para isso, é o exercício pode, às vezes, nos dar a informação do seno de um ângulo, mas não nos dá o cosseno. E, às vezes, eu preciso do cosseno e não do seno, e ele me deu a outra informação. Tá bom, mas se eu tenho o seno, eu consigo descobrir o cosseno e vice-versa, tá? Por quê? Porque se eu tenho o seno, eu coloco na segunda relação fundamental da trigonometria e eu descubro o cosseno. E, de novo, vice-versa. E olha só como é que essas duas relações fundamentais da trigonometria, elas se relacionam bem. A segunda relação nos permite encontrar o seno sabendo o cosseno e vice-versa. E a primeira nos permite ainda encontrar a tangente. Então, com essas duas fórmulas, se a gente sabe uma das 3 razões, seno, cosseno ou tangente, a gente sabe as outras 2. Isso é fantástico, né? Vamos ver como é que isso funciona na prática, portanto, com alguns exercícios. Começamos aqui com esse exercício número 1. O exercício número 1 é para a gente treinar todas as relações que nós vimos, tá? Primeiramente, a gente tem um ângulo agudo. Quando ele fala ângulo agudo, isso quer dizer que é um ângulo entre 0 e 90, é um ângulo que a gente consegue colocar no triângulo retângulo. Por hora a gente ainda não sabe calcular seno e cosseno de ângulos que não sejam agudos, mas a gente vai aprender, né? Só que o exercício nos falou que o cosseno deste ângulo é 1/5.
Ora, ora, ora. A primeira pergunta nos fala assim: quanto é o seno de 90 graus menos este ângulo? E se vocês lembrarem das duas primeiras identidades que nós vimos, o seno do complemento de um ângulo nada mais é do que o cosseno dele. E o cosseno deste ângulo alfa, o exercício em questão aqui nos deu, é 1/5. 1/5. Bonitinho, né? Sem sacrifício nenhum, só lembrando das duas primeiras identidades que nós vimos. Bom, agora vamos para o item B. O item B nos pede para calcular o seno de um ângulo, em que a gente conhece o cosseno. Então vamos lá. A gente conhece o cosseno, a gente sabe o valor do cosseno, sabe que o cosseno é 1/5 e queremos descobrir o seno. Existe alguma fórmula que nos relaciona seno e cosseno? Sim, essa é a segunda relação fundamental da trigonometria. Lembramos da segunda relação fundamental da trigonometria, que nos diz que o seno de um ângulo ao quadrado mais o cosseno ao quadrado é 1. O exercício, neste caso, nos falou que o cosseno do ângulo é 1/5. Então, no lugar do cosseno, eu vou colocar 1/5. Só que detalhe, está ao quadrado. E aí, a gente vai descobrir o seno do ângulo. Fazendo esta conta, que eu sei que é um pouco complicado para quem não tem um domínio algébrico muito claro, mas vamos lá. Vamos fazer essa conta juntos aqui. O seno ao quadrado de um ângulo mais 1/5 ao quadrado. 1 ao quadrado é 1, 5 ao quadrado é 25. Isso aqui tem que dar 1. Portanto, o seno de um ângulo ao quadrado, eu vou jogar esse 1 sobre 25 para lá, ele está somando, ele passa subtraindo. Então, 1 menos 1 sobre 25. Isso aqui é uma subtração de frações. Você pode igualar os denominadores, por exemplo, colocando 25 aqui embaixo, 25 em cima, e aí você chega à conclusão de que 1 menos 1 sobre 25 é 24 sobre 25. A gente pode pensar de novo, como a gente já fez em uma videoaula passada, como se eu tivesse uma barra de chocolates dividida em 25 pedaços, a gente come um, fica com 24 dos 25. É uma maneira de pensar. Mas você pode fazer essa conta com subtração de frações. Quem não lembra muito bem, dá uma pesquisada aí na web, subtração de frações, para lembrar como é que faz essa conta. Seno ao quadrado de um ângulo, portanto, é 24 sobre 25. Falta só tirar esse quadrado daqui, a gente vai descobrir o valor do seno. Como fazer isso? Bom, se eu tenho um quadrado, eu posso tirar esse quadrado extraindo a raiz quadrada do outro lado. Como faz isso? A gente precisa de um certo cuidado. A gente é meio habituado, às vezes, em simplesmente chegar aqui e colocar uma raiz quadrada do outro lado, o que está meio certo. Meio certo por quê? Porque, tecnicamente, quando a gente tem um número ao quadrado igual a alguma coisa, ao tirar esse quadrado, a gente encontra os dois números que a gente pode pôr aqui, que é o quadrado da 24 sobre 25. E esse número, além da raiz, o menos a raiz também soluciona esse problema. Menos qualquer coisa ao quadrado, pelas regras do sinal, menos ao quadrado é positivo, também dá 24 sobre 25. Então a gente tem que tomar um certo cuidado sempre que for tirar um quadrado aqui, que não é só extrair a raiz do outro lado, mas é mais ou menos isso, tá? No nosso caso, a gente ainda não conhece a possibilidade do seno ser um número negativo. Então quer dizer que o nosso seno com certeza vai ser raiz de 24 sobre raiz de 25. Me permitam já calcular aqui. Raiz de 25 é 5. Né? Então este é o valor do seno positivo. E o menos? De novo, por hora a gente não conhece a possibilidade do seno ser negativo. E aliás, isso nunca vai acontecer quando o ângulo for agudo. Quando o ângulo for entre 0 e 90 graus, o seno sempre vai ser positivo, que nos leva a essa resposta. Nas próximas videoaulas a gente vai ver a possibilidade do seno sim ser negativo, mas com outros intervalos de ângulos, certo? Raiz de 24 também é um número, também é uma raiz que dá para melhorar um pouquinho, dá para fatorar o 24 e tirar alguma coisa dessa raiz, mas essa resposta já está correta, eu vou deixá-la assim para a gente não
não gastar muito tempo deste vídeo com outros objetivos além desses daqui, mas recomendo que, se você sabe fazer isso, fatore, né, o 24 e tire da raiz o que for possível, tá? Enfim, vamos para o exercício C. O exercício C, ele pede para nós calcularmos a tangente do ângulo alfa. E como é que a gente faz isso? Bom, se a gente lembrar da primeira relação fundamental da trigonometria, quer dizer esta daqui, seno sobre cosseno é a tangente. Então, se a gente dividir o seno pelo cosseno de um ângulo, isso dá a tangente deste ângulo. E neste caso, nesse ponto, a gente já tem o seno e o cosseno. A gente sabe que o seno do alfa é raiz de 24 sobre 5, porque foi o que nós descobrimos no item anterior. E o cosseno a gente sabe que é 1/5, porque esta é a informação que o exercício nos deu. E aí nós temos uma divisão de frações novamente. Mantém a fração de cima e multiplica pelo inverso da de baixo. Neste caso vai poder cancelar o 5, porque está multiplicando e dividindo, e sobra apenas 24 dentro da raiz sobre 1 dividir por 1, mantém o número de cima. Ou seja, a tangente do alfa é exatamente raiz de 24. Maravilha? Então olha só sabendo o cosseno de um ângulo, a gente descobre o seno e a tangente. Essa é uma habilidade que você não pode deixar passar, tá? Tem que saber fazer. Se você sabe uma das 3 razões, você tem que ser capaz de encontrar as outras duas usando as 2 relações fundamentais da trigonometria. Fundamentais, hein? Importantíssimo que você saiba mexer com as duas. Outro exercício aqui. Sabendo que alfa é um ângulo agudo cuja tangente é 2. Vamos calcular o cosseno e o seno. Então veja que agora o exercício é um pouco diferente do outro, porque ao invés de dar o cosseno, eu dei a tangente. Mas tudo bem. Se a gente tem uma das 3 razões, a gente descobre as outras 2. E é isso que esse exercício está nos cobrando de novo. Se a gente sabe a tangente, a gente consegue descobrir seno e cosseno? É o que o exercício está nos pedindo, é o que nós vamos fazer. Como? Bom, vamos lá. Primeiramente, se o exercício nos dá o valor da tangente, e eu quero saber seno e cosseno, eu preciso pensar nas 2 relações fundamentais. Se eu tenho que descobrir 2 razões sabendo uma, eu preciso usar as 2 relações fundamentais da trigonometria. E a única que tem tangente é a primeira. A primeira relação fundamental da trigonometria nos diz que a tangente de um ângulo é o quociente do seno pelo cosseno deste ângulo. Nesse caso, o exercício está nos dizendo que a tangente é 2. Então, seno sobre cosseno é 2. E aí isso nos leva a uma igualdade de frações. Embaixo do 2 não tem nada, quer dizer que é 1. Então a gente pode multiplicar isso aqui em cruz. Uma vez seno é seno, 2 vezes cosseno fica do outro lado. Então nós chegamos à conclusão de que o seno é o dobro do cosseno. Tá, e aí alguém pode olhar e falar assim, tá bom, beleza, mas não nos levou a nada. Eu só descobri que o seno é o dobro do cosseno, mas eu não descobri nem qual é o cosseno, que é a pergunta do item A, nem qual é o seno, que é a pergunta do item B. Parece que está faltando alguma coisa para juntar com isso. Será que tem alguma outra fórmula que nos permita conectar essa informação com algum conhecimento que a gente já saiba envolvendo seno e cosseno? Bom, uma fórmula que relaciona seno e cosseno, que nós já conhecemos, tem que estar na cabeça, é a segunda relação fundamental da trigonometria. Ela diz que o quadrado do seno mais o quadrado do cosseno é 1. Né? E aqui a gente acabou de descobrir que o seno é o dobro do cosseno. Então aqui eu venho no lugar do seno e troco isso por 2 vezes cosseno. Só que cuidado, está ao quadrado. Tá? Tudo isso aqui está ao quadrado. Quando a gente coloca esse símbolo do 2 em cima, quer dizer que está ao quadrado aquela coisa. Eu estou trocando o seno por 2 cosseno, mas vamos usar um parênteses aqui para lembrar que está tudo ao quadrado. Aqui continua como estava, né? Um produto elevado ao quadrado, eu posso fazer as contas separadas e colocar o valor. 2 ao quadrado é 4,
E aqui sobra o cosseno ao quadrado. O cosseno ao quadrado a gente pode denotar assim, né? O quadrado em cima do cosseno. Bom, então vamos analisar o que está escrito aqui. Aqui está escrito que 4 cossenos ao quadrado mais 1 cosseno ao quadrado é 1. Tenho 4 maçãs mais uma maçã, só que a maçã aqui é cosseno ao quadrado. Então eu tenho 5. 5 cossenos ao quadrado de alfa é 1. O 5 está multiplicando. Posso passar dividindo? Cosseno ao quadrado é 1/5. Falta só uma coisa para descobrir o cosseno. Tirar esse quadrado daqui. E como a gente faz isso? Extraindo a raiz quadrada do outro lado, mas como a gente já comentou nessa videoaula, não é só escrever isso. É mais ou menos. Mais ou menos, né? Bom, raiz de 1 é 1. Raiz de 5, a gente não sabe, a gente deixa assim. Bom, um detalhe. É mais ou é menos? Será que as duas respostas fazem sentido? Bom, o nosso ângulo alfa neste exercício também é um ângulo agudo. Também é um ângulo entre 0 e 90. E um ângulo entre 0 e 90 nunca vai ter cosseno negativo. A gente ainda não aprendeu ângulos que tenham cosseno negativo até esse ponto das nossas videoaulas. Então, o cosseno não pode ser negativo, ele tem que ser positivo. Ele é positivo 1 sobre raiz de 5. Mas tem um detalhe. Raiz de 5 embaixo a gente às vezes não deixa. Tá certo já a resposta, viu? Isso aqui já é a resposta correta. Mas na maioria das vezes a gente não costuma deixar raiz no denominador. Então para isso a gente pode racionalizar multiplicando por raiz de 5 em cima e embaixo. E aí a gente chegar à conclusão de que o cosseno do alfa, vou apagar só até aqui porque eu vou usar essa outra informação aqui ainda. O cosseno do alfa é 1 vezes raiz de 5, e aí embaixo, raiz de 5 ao quadrado. Corta ao quadrado com a raiz, sobra só o 5. Este é o valor do cosseno que já estava aqui, mas a gente escreveu de forma diferente aqui com a raiz não embaixo, não no denominador, né? Isso responde o item A, tá? Então o cosseno é raiz de 5 sobre 5, ou 1 sobre raiz de 5. E o seno? Tá aqui, né? A gente lembra que o seno, a gente descobriu há pouco, que é o dobro do cosseno. Neste exercício, óbvio, né? Neste exercício, o seno é o dobro do cosseno. Mas nós acabamos de descobrir que o cosseno é raiz de 5 sobre 5. Então é só substituir o cosseno por raiz de 5 sobre 5. O 2 multiplica o numerador. E aí sobra apenas 2 raiz de 5 sobre 5. Respondendo, portanto, o item B. Maravilha? Tem mais 2 exercícios que eu deixei aqui, mas eu não queria deixar o vídeo mais comprido do que isso. Só vou comentar rapidamente. O exercício 3 pergunta o seguinte. Será que tem algum ângulo que tenha seno igual a 1/3 e cosseno igual a 2/3? Será que pode existir algum ângulo que tenha cosseno igual a 2/3 e seno igual a 1/3? Bom, se existir, esses valores têm que satisfazer a segunda relação fundamental da trigonometria, né? Lembra que na segunda relação fundamental da trigonometria, a gente sabe que seno ao quadrado de um ângulo mais o cosseno ao quadrado deste ângulo é 1. E aí, se existir um ângulo alfa que tenha seno igual a 1/3, a gente coloca aqui no lugar do seno 1/3, só que está ao quadrado. Se existir um ângulo cujo cosseno é igual a 2/3, a gente coloca aqui, isso teria que ser igual a 1. Me permitam acelerar um pouco o passo aqui, elevando ao quadrado e fazendo a soma, você vai chegar à conclusão de que do lado esquerdo, 1 mais 4 sobre 9 dá 5 nonos. E 5 nonos não é igual a 1. Não é igual a 1. Né? Isso aqui não é verdade. 5 nonos, eu pego uma barra de chocolate, divido em 9 pedaços, pego 5, não é a mesma coisa que pegar a barra toda, né? Então, não é verdade essa fórmula. E alguém vai falar assim, não, então não é verdade a segunda relação fundamental da trigonometria? A segunda relação é verdade. O que não é verdade é a suposição que a gente fez de que existiria um ângulo cujo seno é 1/3 e o cosseno é 2/3, né? Por isso a resposta para esse exercício é não, tá? E por fim, só para eu comentar rapidamente, eu não vou desenvolver esse exercício de novo, mas fica aí como exercício para você tentar fazer.
Se você sabe que um determinado ângulo alfa, e pode assumir o ângulo alfa agudo, tá? Como a gente está fazendo desde então, desde as primeiras videoaulas, cujo seno é 3 vezes o cosseno, você consegue descobrir o seno, o cosseno e a tangente? Veja que resolver este exercício é muito parecido com o final do exercício 2 que nós fizemos. Você sabe que o seno é um tanto do cosseno. Usa a segunda relação fundamental da trigonometria para descobrir o valor do seno. Volta nesta fórmula e descobre o cosseno. E aí vai ficar a seguinte tarefa. E a tangente? Ora, a tangente, depois que você descobrir o seno e o cosseno, você vai descobrir a tangente usando a primeira relação fundamental da trigonometria. Tá bom? Então fica aí como exercício final dessa videoaula. Obrigado e até a próxima!